Eu quero começar esse bate-papo com você agradecendo a sua audiência, o seu interesse na pauta da sustentabilidade, o seu interesse na pauta do ESG. O primeiro elemento para a transformação a partir do ESG é o interesse, é a conscientização, é saber a importância que é tratar a pauta das diretrizes ambientais, sociais e de governança para o desenvolvimento estratégico do Brasil. Então, de fato, falar do ESG é abordar os 5 P's da sustentabilidade. É valorizar a paz, as pessoas, o planeta, as parcerias e, em especial, a prosperidade. O ESG, esses 3 pilares transformacionais, é uma medida, uma iniciativa que foi estabelecida em 2004 por Kofi Annan, no contexto das Nações Unidas. Ele foi o primeiro homem negro, o primeiro homem africano à frente da Organização das Nações Unidas. São 2 décadas do ESG. Eu não estou falando de uma iniciativa que nasceu ontem, nem há um mês atrás, há 6 meses ou um ano. Não estou falando de nada novo aqui com você hoje. Estou falando de algo que precisa ser tratado com prioridade. Nos últimos 20 anos, o ESG nasceu, cresceu, amadureceu e hoje ele é tratado de uma forma internacional, ou seja, é tratado com uma grande relevância nas instâncias públicas e privadas. Apesar dele ter nascido no seio das instituições financeiras em 2004, o ESG ele tem um olhar multissetorial. Ele é devido para as pequenas, para as médias, para as grandes empresas, para as instituições públicas, os órgãos, as entidades de classe, associativas, as entidades privadas e entidades públicas. Ou seja, tratar de ESG não é mais tratar sobre uma tendência, não é tratar de algo se vai ou não ter um impacto, ter alguma relevância, ou se é ou não relevante. O ESG ele é o presente e o ESG ele é o futuro. Quando nós ouvimos falar dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós só vamos conseguir alcançar cada uma das metas e cada um dos objetivos que estão ali traçados, dos indicadores, se tratarmos isso com o engajamento público-privado. Conectado os 3 setores da sociedade, primeiro, o segundo e o terceiro setor. O setor público, o setor privado e a sociedade civil, aquela que mobiliza, aquela que vai para cima, aquela que faz a transformação acontecer. São as organizações da sociedade civil, o terceiro setor. O desenvolvimento sustentável só vai ser alcançado na prática se compreendermos bem a relevância e o impacto transformador do ESG. Você pode estar se perguntando aí, eu devo mesmo me preocupar com o ESG? Se você não se preocupar agora com o ESG, não tiver um olhar atento a isso, no seio da sua organização, no seio do dia a dia da sua empresa, do seu negócio, das suas atividades, você vai ficar para trás. O ESG são 3 letrinhas que podem alavancar ou quebrar qualquer negócio. Compreenda isso. Hoje você está aqui tendo alguém que está te conscientizando, te impulsionando a compreender que o ESG são 3 letrinhas que podem quebrar ou alavancar o seu negócio. Mas de que maneira? Diversas maneiras. Quais são os benefícios para ter um olhar atento ao ESG? Primeiro, são benefícios econômicos, atração de um novo capital internacional, atração de investidores, o ingresso nesse mundo com a preocupação com as pessoas, com a prosperidade, empreender com consciência, preocupado com o impacto que o seu negócio gera na comunidade, o impacto que o seu negócio gera com seus colaboradores, gera com todo o ecossistema que orbita ali a sua atuação. Abordar o ESG é abordar sobre crescimento e alavancagem do seu negócio. Em 2004, Kofi Annan, então secretário das Nações Unidas, o saudoso Kofi Annan, o homem que veio, transformou o planeta através das suas ideias executadas ou bem implementadas. Você sabia que o Kofi Annan
Foi na gestão do Kofi Annan à frente das Nações Unidas. Foi implementado os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que se desdobrou em 2015 para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS hoje é uma sequência dos ODMs. E os ODMs foram implementados na gestão de Kofi Annan à frente das Nações Unidas. Kofi Annan também foi o responsável pela criação do Pacto Global, o maior movimento corporativo sustentável do mundo. Em 2000, a iniciativa do Pacto Global foi efetivada. No contexto do Pacto Global, em 2004, um grande relatório, o Fórum Econômico Mundial, abordou o engajamento das instituições financeiras na pauta do ESG. As 55 principais instituições financeiras sentaram na mesma mesa, no centro, o Kofi Annan, e ouviram do homem que estava tocando a Organização das Nações Unidas: quem se importa ganha. Se você não se importar, não haverá prosperidade, não haverá a rigidez do seu negócio, não haverá perenidade do negócio. Olha a relevância, olha a importância de uma frase como essa na mesa, sendo tratada com os principais stakeholders do mundo. Aquelas pessoas que discutem a política de juros, que discutem a política de fomento, a política de incentivo, que discutem todo o impacto mundial com relação ao desenvolvimento econômico. Todas elas foram engajadas nesse grande contexto em 2004, ou seja, há 20 anos, e foram conscientizadas a trabalhar as iniciativas ambientais, sociais e de governança como pilares indissociáveis. O que isso quer dizer? Não adianta cumprir as políticas ambientais pura e simplesmente que está sendo cumprido o ESG. Não adianta cumprir as políticas sociais pura e simplesmente que está sendo cumprido o ESG. E não adianta, da mesma forma, cumprir apenas as políticas de governança de compliance que estará cumprindo o ESG. O ESG veio para colocar esses três pilares de forma conjunta, indissociável, ainda que tenhamos que só pesar um princípio ou outro na implementação dessas políticas. Então compreenda hoje que o ESG ele é uma ferramenta do alcance do desenvolvimento econômico sustentável. Ele não veio para ser conflitante com nenhuma outra política. Ele não veio para tirar o protagonismo nem da pauta da palavra sustentabilidade. Não existe aqui a discussão do que é mais relevante, o ESG ou o desenvolvimento sustentável, o ESG ou a sustentabilidade. Ele é uma ferramenta, uma plataforma estratégica que conecta a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil organizada no propósito macro de cuidar das pessoas e do planeta. Por isso que em 2024, aqui no Brasil, que detém um protagonismo na própria criação da ONU. Sabia que o Brasil foi um dos principais players para que a ONU fosse instituída? Para além da própria criação da ONU, uma grande importância no cenário da sustentabilidade, desde o Rio+20, desde todas as políticas que foram atribuídas. Também no Brasil, em 2024, 20 anos após o ESG, 2 décadas de amadurecimento, nasce o movimento internacional ESG na prática. O grande objetivo desse movimento é associar a palavra prática ao ESG. Não adianta tratar o ESG de maneira subjetiva. Não adianta tratar o ESG como uma pauta ideológica, uma pauta que corriqueiramente está ali sendo abordada no discurso ou outro. Nós precisamos abordar o ESG sempre associado à implementação. A palavra de ordem do movimento internacional ESG na prática é a implementação, exercício na ponta, impacto, transformação, palavras que podem ser tratadas de forma sinonímicas ao movimento internacional ESG na prática. A partir do movimento, uma iniciativa do Instituto Global ESG, diversas outras ações estão sendo implementadas. Eu gostaria de destacar aqui a grandiosa plataforma que é a Frente Parlamentar ESG na Prática do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o órgão máximo do Poder Legislativo Federal. No contexto do Congresso Nacional, nós temos 2 casas legislativas. A Câmara dos Deputados, que congrega os deputados federais, e o Senado Federal, que congrega os senadores. No âmbito da Câmara dos Deputados, são 503 deputados federais, que representam
que são eleitos pelo povo brasileiro para representar a população. Para representar a população a partir das regiões brasileiras e a partir dos estados. Cada qual com as suas políticas estratégicas, cada qual com o seu mote de atuação, com o seu nicho de representatividade no Brasil. São 513 agentes de transformação. Já no Senado Federal, são 81 senadores. 3 parlamentares por estado. 3 parlamentares que representam a Bahia, o Acre, Alagoas, São Paulo, 26 estados e Distrito Federal. 3 parlamentares por estado. Esses são os senadores da República. Frente Parlamentar Estrangeira na Prática, ela veio para atrair a convergência desse olhar multidisciplinar que os representantes do povo, cada qual na sua região e estado, trazem os reclames da sociedade no Congresso Nacional. Então ela é uma plataforma estratégica. É a partir do Congresso Nacional que nós aperfeiçoamos normas, leis, impulsionamos o desenvolvimento de políticas públicas, que nós tratamos de fato as políticas e as diretrizes para o desenvolvimento econômico estratégico do Brasil. Então, quando nós temos uma ferramenta estratégica como essa, como a FPESG, a Frente Parlamentar Estrangeira na Prática, totalmente convergente com um movimento que conecta o poder público, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, isso precisa ser valorizado. Então eu quero aqui hoje, inclusive, valorizar o trabalho incansável desses agentes de transformação que são os parlamentares, que precisa sim, para conseguir concretizar as políticas públicas, para entregar de fato a agenda que se comprometeu com a população que ele representa no Congresso Nacional, precisa de ter um trabalho contínuo de conexão justamente com o setor produtivo, com a sociedade civil organizada, para que haja uma sintonia fina entre os reclames, entre as necessidades, entre as políticas que precisam ser implementadas em conexão com o Poder Executivo e Poder Judiciário. Já o Poder Executivo Federal congrega ali que nós temos uma esplanada dos ministérios, lado a lado, temos ali diversas representações setoriais, pastas temáticas que são lideradas por ministros, praticamente secretários, apoiadores da política da Presidência da República. Cada um desses ministérios tem um organograma infinito de atribuições, de pastas temáticas, de secretarias nacionais, de órgãos que estão assim vinculados. E esses ministérios, todos de forma coordenada, estão sendo conectados em convergência com o trabalho da Frente Parlamentar e do movimento interinstitucional SG na Prática. Falamos do Poder Executivo nas instâncias federal, estaduais e municipais. O prefeito ali da sua cidade, ele está inserido no âmbito do Poder Executivo, um Poder Executivo municipal. O governador, da mesma forma, na instância estadual, está inserido no Poder Executivo estadual. E já a Presidência da República, como líder do Poder Executivo federal. Já o Poder Judiciário, ele coordena toda a pauta do sistema de justiça, uma série de tribunais que atuam de forma conectada para o alcance da justiça social. E aqui eu quero abordar o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima, o órgão máximo da justiça brasileira. O órgão máximo, na sua atribuição técnica de execução ou de padronização das leis e normas federais, destacar a atribuição do Tribunal Superior do Trabalho, destacar outros tantos tribunais que atuam de forma especial na justiça, desde ali um tribunal militar a um tribunal eleitoral. Ou seja, existe um mundo de atuação, cada qual com suas atribuições, que precisam ser conectados em convergência para que a pauta do desenvolvimento econômico sustentável possa avançar, se consolidar e prosperar em benefício da população brasileira, do empresariado e dos setores da sociedade. Então, quando falamos do Poder Judiciário, podemos destacar aqui a abordagem e atribuição do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, esse órgão de tamanha relevância na instância administrativa, nas políticas cartoriais, nas políticas, enfim, de coordenação de todo o sistema
de Justiça. Destacamos aqui conselhos importantíssimos, como o próprio Conselho da Justiça Federal, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, órgãos de atuação de fiscalização e controle, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, órgãos também dissociados do Poder Judiciário, no sentido de estar no guarda-chuva ou de ter algum tipo de ascendência, mas estão no contexto do sistema de justiça. Podemos destacar o Ministério Público, entidades de grande relevância como a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, de fato, quando nós falamos de um movimento interinstitucional, essa palavra interinstitucionalidade, olha isso, olha quantas letrinhas e quantas sílabas tem nessa palavra. Interinstitucionalidade. A grandeza dessa palavra e a grandeza de trabalhar um movimento com um olhar e uma visão interinstitucional é justamente essa. Conectar os poderes executivo, judiciário e legislativo em suas instâncias de atuação federal, estadual e municipal, nesse mundo que é mover o Brasil na instância institucional. É de fato ter um olhar conectado e convergente para todas essas atribuições. E nós, enquanto Instituto Global ESG, enquanto Movimento Institucional ESG na prática, nós assumimos esse desafio. Nós não temos nenhum receio do trabalho. Nós sabemos da missão desafiadora que é tratar o desenvolvimento do ESG como uma ferramenta estratégica para o alcance do desenvolvimento econômico sustentável, para o alcance da sustentabilidade. Sabemos e temos vivido isso no dia a dia, que é de fato um movimento desafiador. E queremos convidá-lo, queremos inseri-lo, engajá-lo nesse propósito. Venha junto conosco, não se omita nesse momento de transformação que vive o Brasil e o mundo. Cada qual na sua atribuição. Nós somos todos ferramentas de uma grande engrenagem que precisamos estar conectados para que haja uma fluidez dessa pauta. Se permita ser um agente de transformação, um protagonista desse novo tempo, que coloca o ESG no centro das políticas públicas, das decisões empresariais e da atuação das organizações da sociedade civil organizada. Nós gostaríamos de aqui agora também já agradecer a todos aqueles parceiros, aquelas entidades, organismos que já têm se conectado, que já têm se engajado nesse grande propósito. Sem o engajamento de cada uma dessas entidades, organismos públicos e privados, pessoas, nada disso vai prosperar. Não é uma agenda do Sóstenes Marquezini, não é uma agenda do Dr. Alexandre Arnone, não é uma agenda do Instituto Global ESG, do Grupo Arnone, nem de nada que envolva o nosso ecossistema. Nós estamos falando de uma agenda interinstitucional. Uma agenda que tem como objetivo conectar os protagonistas dessa pauta, alçar os protagonistas dessa pauta a um ponto em que a Frente Parlamentar do ESG, todos os organismos que fazem e farão parte da sua estrutura, possam de fato ter uma entrega efetiva e eficaz na ponta e impactar a comunidade e a sociedade como um todo. No âmbito da Frente Parlamentar, nós já temos e teremos ainda mais grupos de trabalhos, conselhos, comitês executivos, câmaras temáticas, comissões. Existe um espaço para você e para a sua empresa e para a sua organização nesse trabalho. Nós estamos tratando de algo e de uma pauta que é transversal, com impacto em todos os setores: saúde, infraestrutura, desenvolvimento de portos e aeroportos, projetos especiais como de aeroportos sustentáveis, todo o olhar para os consórcios públicos, o desenvolvimento multissetorial, a indústria, todas as políticas que estão conectadas a partir do olhar interinstitucional. Então, de fato, abordar o ESG no contexto do movimento internacional ESG na prática é abordar uma pauta de convergência, unidade. Eu não falo nem de união, eu falo de unidade de propósitos. Siga conosco nessa grande iniciativa. Eu quero aqui destacar uma pauta de grande relevância nesse contexto. Eu não sei se você já está atento, se você está acompanhando de forma ativa, mas o Tribunal de Contas da União lançou de forma muito recente a plataforma IESGO, ou seja, plataforma que analisa, a partir das diretrizes ambientais, sociais e de governança, a partir das diretrizes do ESG, ela analisa todos os instrumentos, os contratos públicos, as políticas públicas e a relação do poder público
com a iniciativa privada a partir das diretrizes do ESG. Abordar o ESG é trabalhar métricas. Esse é o grande desafio. Padronização, comparabilidade, ferramentas que possam ser utilizadas para o combate efetivo ao greenwash. Então, quando nós percebemos movimentos conjunturais, como um movimento que está sendo tratado de forma muito séria e responsável pelo Tribunal de Contas da União, aí você para compreender a relevância que é trabalhar o ESG. Não deixe de ficar atento a isso. É hoje o momento que você precisa pesquisar mais sobre esse assunto. Você precisa começar a colocar sua empresa, o seu negócio, a sua iniciativa nesse contexto. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Pare, pesquise, compreenda, coloca lá. Vai lá no Google e pesquisa IESGO, IESGO, e compreenda a relevância que é para a sua empresa. Você que tem ali, inclusive, o poder público como um grande cliente, como um grande relacionamento do seu negócio em si, pare e já se organize para adaptar as atividades da sua empresa, do seu negócio, a esse novo mundo que são o mundo das diretrizes ambientais, sociais e de governança. Fique atento ao movimento da CGU, da Controladoria Geral da União, que já aborda ali um guia de compras sustentáveis. Fique atento às questões transformacionais que são trazidas ali pela nova lei de licitações, quando atribui margem de preferência àquelas empresas, entidades, organizações que trabalham o desenvolvimento sustentável, o ESG, de forma séria, de forma padronizada, com métricas e de forma com comparabilidade no seu negócio. Fique atento às políticas de financiamento que vão ajudar a sua empresa, as políticas de fomento de grandes instituições públicas. Hoje nós temos um mundo que se chama o mundo das finanças sustentáveis. Esse é um reclame mundial, mas também é algo muito latente, muito próximo de você aqui no Brasil. Pare para pesquisar. Lá na Caixa Econômica Federal, você tem relacionamento com a Caixa Econômica Federal? Você tem relacionamento com o Banco do Brasil, com o Itaú? Pare para verificar as linhas de financiamento que existem em cada uma dessas instituições, o olhar atento que essas entidades, instituições bancárias de fomento estão trazendo para o desenvolvimento sustentável, para o ESG. Pare para pesquisar, olha lá, quando a Caixa Econômica Federal criou uma vice-presidência com foco nas políticas do ESG. Não estou falando de uma gerência, não estou falando de uma coordenação, de uma diretoria, estou falando de algo conjuntural. Uma instituição de relevância como a Caixa Econômica criou uma vice-presidência só para abordar das políticas sustentáveis do ESG. Olha a relevância do que é isso na implementação dos projetos, aí na prefeitura, na sua empresa, a Caixa que executa uma cota gigantesca do orçamento público, que executa e gera as diretrizes ali das emendas parlamentares, das instâncias públicas e privadas. O quanto ele pode ser uma ferramenta estratégica de desenvolvimento e de benefícios para o dia a dia do seu negócio. Se você hoje está tendo dificuldade para atração de capital, para projetos que são considerados latentes, emergentes, você tem uma startup, você não vai conseguir implementar o seu projeto, a sua iniciativa, se você não tiver um olhar muito próximo ao impacto transformacional que o seu negócio vai trazer para a sociedade no Brasil e no mundo. As transações tributárias, os acordos, tudo isso hoje está de forma latente, trazendo o ESG como um ponto essencial para a concretização desses acordos. Vai lá, pesquisa também. Bota lá no Google. Transações tributárias com relação aos indicadores ESG. Você vai verificar uma portaria muito recente. Instrumentos normativos que trazem o olhar justamente das políticas das diretrizes ambientais, sociais e de governança para a concretização de acordos muito importantes para o desenvolvimento do Brasil. Aqueles acordos que vão atrair, inclusive, receita, que são a origem para as políticas públicas, que vai auxiliar com que o seu negócio tenha certidões negativas, que você possa estar totalmente com a governança atribuída, com o compliance em conformidade com as questões fiscais. Eu sei na prática, nós sabemos dentro do nosso grupo, da nossa atuação profissional,
no contexto da nossa atuação, como advogados que somos, a importância que é um olhar muito técnico e aprimorado para as questões tributárias. É a partir da conformidade com o fisco, a partir da conformidade com o poder público, com toda a complexidade que isso tem, que a sua empresa tem um olhar de governança que ela consegue se diferenciar no mercado. Às vezes o seu negócio está ali no limiar de percentuais mínimos. Às vezes o impacto de 1, 2, 3, 5% no seu negócio é um impacto que vai trazer a viabilidade ou não daquele produto, daquele serviço. Você já imaginou você utilizar o ESG como uma ferramenta estratégica no dia a dia do seu negócio, também com olhar fiscal tributário, aplicado como uma ferramenta no seu dia a dia, no dia a dia do seu negócio? E aí eu quero destacar aqui ferramentas como o balanço socioambiental. O balanço socioambiental implementado a partir da norma brasileira técnica de contabilidade, a norma brasileira técnica de contabilidade número 15, a NBCT 15. Ela está ali no arranjo institucional do Conselho de Contabilidade. Essa norma, tal como o ESG, completa em 2024 20 anos. Eu sei. Você nunca ouviu falar dela. O BSA talvez nunca tenha sido apresentado para você como algo estratégico no seu dia a dia. Talvez todos aqueles que eventualmente tenham falado contigo sobre essa ferramenta tenha trazido ela para você e para a sua empresa como mais uma questão técnica, mais um atributo, talvez tenha trazido para você como mais uma obrigação. Olha, balanço socioambiental você tem que fazer, tal como o DRE, tal como o balanço patrimonial, ou seja, mais do mesmo. Mas hoje nós queremos te falar que o balanço socioambiental é um instrumento que vai te auxiliar a mensurar as atividades e a aderência das diretrizes ambientais, sociais de governança dentro da sua empresa, do seu negócio, das suas organizações. O ESG, ele hoje uma das principais ferramentas de combate ao greenwash. Ele está ali conectado com o dia a dia do seu negócio, o dia a dia contábil do seu negócio. E pode ser atribuído, pode ser utilizado como uma grande plataforma, uma plataforma estratégica para o desenvolvimento da sua empresa, dos seus produtos, dos seus serviços. Então fique atento à implementação do BSA e de que maneira o balanço socioambiental, a partir das diretrizes da norma brasileira de contabilidade técnica número 15, pode impulsionar o seu negócio. Hoje eu quero aqui destacar que a norma brasileira técnica de contabilidade número 15, ela que gera as diretrizes para o balanço socioambiental, pode e deve ser utilizada no âmago do contexto do seu negócio como uma ferramenta de desenvolvimento estratégico, de diferenciação mercadológica. Instrumentos como esse já estão sendo inseridos e tratados no âmbito do marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável. Vamos lá, veja bem. A Frente Parlamentar ESG na prática do Congresso Nacional tem como agenda legislativa prioritária a criação do marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável. Nós não estamos falando pura e simplesmente de criação de novas leis, novos atributos, novas legislações. Nós estamos falando muitas vezes de compreender normas e leis que já existem e que devem estar sob um guarda-chuva estratégico normativo para impulsionar os benefícios e o alcance do seu negócio, para que você possa impactar e transformar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Compreenda conosco a importância e a relevância de mapearmos as normas, as leis, os decretos, as portarias já existentes e colocar ali no desse contexto do marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável o que for necessário aperfeiçoar, também no âmbito do contexto do marco regulatório do ESG, mas a atuação da Frente Parlamentar ESG na prática, ela não veio para ficar criando novas leis. Ela não veio para ficar simplesmente atribuindo para você obrigações. Ela veio para mapear o mercado, mapear as instâncias públicas, mapear as iniciativas já existentes e, a partir disso, aperfeiçoá-las e implementá-las em benefício do seu negócio. É claro que tudo que for necessário criar de novo, tudo que for necessário aperfeiçoar, se for necessário uma nova lei, também esse desafio está sendo assumido pela Frente Parlamentar ESG na prática. Também esse desafio está sendo assumido pelo movimento internacional ESG na prática. Mas, para tanto, nós precisamos te ouvir. Nós precisamos compreender as dores do seu negócio.
Nós precisamos entender, por vezes, não está no nosso radar, mas existem legislações específicas para o mundo setorial da saúde, legislações específicas que vão impactar ali negócios na área da mineração, negócios na área da infraestrutura, portos, aeroportos. Então nós precisamos, aí enquanto frente parlamentar, enquanto instituição, enquanto movimento, entender as dores práticas, a vivência que só você tem. E a partir disso, que você seja esse agente de transformação, participe das atividades, participe dos grupos de trabalho, dos conselhos, das câmaras temáticas, e aí sim, nos auxilie na promoção das políticas públicas. Auxilie aquele parlamentar que você mesmo elegeu, para que ele possa ser efetivo naquilo que ele se comprometeu com a população. Nós somos parceiros, agentes estratégicos de transformação de cada mandato parlamentar, de cada um daqueles gabinetes que estão distribuídos no anexo 1, no anexo 2, 3 e 4, todos os andares ali do anexo 4. Cada um daqueles gabinetes são instâncias de transformação. São estruturas importantíssimas que, por vezes, apenas aquele parlamentar, aquele deputado, aquele senador, às vezes, apenas ele te ouviu. Aquele bate-papo que você teve, de forma ali até despretensiosa na sua cidade. Pô, você viu ali um parlamentar andando, você foi lá, conversou com ele. Quando ele estava te pedindo voto, você foi lá, apertou a mão. E o que você falou, por vezes, ficou ali, ó, na mente. E aquele parlamentar que é sério, que é comprometido, foi lá e se comprometeu. Foi lá e colocou aquilo como uma agenda legislativa para o mandato. São esses parlamentares que nós estamos engajando nesse propósito. São esses parlamentares que você vão ver aqui no dia a dia. Vocês vão ver nas atividades, sendo exercidos nos grupos de trabalho, abordando de forma técnica. Então compreenda a importância transformacional que é compreendermos as dores do seu negócio, vivências que só você tem, sejam auxiliadas no dia a dia da construção das políticas públicas.